Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira videoaula do capítulo 3 do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ. Esse capítulo aí que é focado na modelagem e análise de autotransformadores monofásicos. Os autotransformadores basicamente aí pertencem a uma classe de transformadores na qual, além do acoplamento magnético entre as bobinas do primário e secundário, existe também um acoplamento elétrico entre tais bobinas, permitindo aí uma maior transferência de potência do primário para o secundário, né? Então, um autotransformador é um transformador cujos enrolamentos primários e secundários estão conectados eletricamente em série, tá? E aqui a gente recorda inicialmente o transformador de dois enrolamentos, que a gente chama aí de transformador isolado, né? Aonde eu tenho bobinas do primário e secundário, tá? Acopladas magneticamente, né? E isoladas eletricamente, tá certo? Esse foi o transformador que a gente estudou nos capítulos 1 e 2, né? O princípio de funcionamento aí é baseado na transferência de energia, né, de potência do primário para o secundário de forma devido, né, ao acoplamento magnético. Em contrapartida, no autotransformador, tá, as bobinas do primário e secundário elas são conectadas eletricamente. Então existe aqui uma conexão elétrica entre essas bobinas, de tal forma que, além da conexão magnética, existe aí a conexão elétrica, né? Existem dois tipos de acoplamento, tá? E esse tipo de transformador que a gente vai focar nesse capítulo. Aqui a gente traz um esquemático, tá, de um autotransformador. Ele é composto aí basicamente por dois tipos de bobinas que a gente chama, né? Que é uma bobina chamada bobina série e uma bobina que a gente chama de bobina comum, tá? A bobina comum, ela pertence aí tanto ao primário quanto ao secundário. Então a gente tem aqui o primário, a gente tem aqui o primário do autotransformador e a gente tem aqui o secundário do autotransformador, tá? Sendo aí que a bobina, então, comum pertence ao primário e ao secundário, tá certo? A gente ainda vai discutir melhor, né? Mas o autotransformador, ele segue também a regra do ponto, tá certo? Ele tem, nesse caso aqui, né, uma função de abaixador, ou seja, ele está abaixando a tensão do nível VH para o nível VL, né? Então, se o H é a alta tensão e o L aqui, né, o secundário, é a baixa tensão, o que a gente espera, né? Que a tensão VH seja maior que a tensão VL. Nesse contexto, sabendo que a potência, né, que a potência que ela entra no primário é a mesma potência que sai no secundário, tá? Existe aí a relação de corrente, né? A tensão VH é maior, então a corrente IH é menor que a corrente IL, né? Então, sendo a corrente IH menor que a corrente IL, a corrente IL precisa de um complemento para, né, para atingir o seu valor, né? E isso vem justamente da corrente do enrolamento comum, que nesse caso vai estar subindo, tá? Se a gente fizer aqui um ponto, né, em comum, né, o que a gente tem é o seguinte: a corrente IH vem, né, a corrente de alta, que ela é menor que a corrente IL.
Para que a lei de Kirchhoff seja satisfeita, é necessário que a gente tenha uma corrente IC subindo aqui positivo, porque aí ela vai complementar o IC mais o IH para dar o IL. Essa é a relação de corrente, tá? Nesse caso, então, no transformador abaixador, a corrente IC está, né, subindo, tá certo? No enrolamento comum. Então, basicamente, aí o que você tem que guardar nessa figura é que você tem o primário e o secundário, dois enrolamentos, série e comum, sendo que o enrolamento comum pertence a ambos os lados do transformador, tá certo? E os sentidos da corrente, isso daí é tranquilo. É só você analisar a magnitude dessas correntes com base na tensão e fazer as marcações. A corrente IH, tá? Então, ela é menor que a corrente IL, porque abaixou a tensão. Então, a corrente IC tem que subir, tá para cima no enrolamento comum. Em relação às relações de tensão e corrente, entre os enrolamentos comum e série, é basicamente as mesmas que você já estudou anteriormente, tá? Ou seja, analisando aqui o VSE e o VC, que são as tensões do enrolamento série e as tensões do enrolamento comum, né? Elas vão apontar para o ponto e, apontando para o ponto, é válida a restrição, né? Que V série está para V comum, assim como N série está para o N comum, ou seja, N é o número de espiras dos enrolamentos série e comum. Então é uma relação direta, né, tomados aqui os dois tipos de enrolamento. Em contrapartida, a corrente também segue, né? E ela justamente segue, né? E é interessante que a gente já observe isso aqui, né? Tá? Vou colocar aqui, né? A relação inversa de corrente, ou seja, a corrente série, né? É justamente a corrente IH, tá? E a corrente IC é a corrente aqui que está subindo no enrolamento comum, tá? E aí a gente tem a relação I série tá para IC, assim como NC tá para N série, o número de espiras dos enrolamentos. Mas para que isso seja válido, é necessário que a regra do ponto seja respeitada. A gente já viu que no caso das tensões, todas apontam para o ponto e é válido aqui. Mas no caso dos enrolamentos da corrente, a gente tem que analisar. Eu tenho ponto aqui e tem um outro pontinho, né? Vamos colocar ele aqui. Esse é o que está sendo mostrado para nós. Aonde aqui está a corrente série e aqui está a corrente comum, tá? Ali está o IH, né? O IL. Bom, uma corrente deve entrar no ponto e a outra sair no ponto. Se a gente observar bem, aqui, ó, ela passa pelo ponto antes de atingir o enrolamento. Então, aqui ela entra no ponto. Aqui, ela passa no enrolamento para depois passar no ponto. Então, ela sai do ponto. Só você lembrar lá de um enrolamento de de um transformador de dois enrolamentos, né? Onde você está acostumado a ter uma corrente, vamos chamar assim, I1 e uma corrente I2, né? Aqui ela entra no ponto, ou seja, ela passa no ponto depois do enrolamento. É o que acontece no enrolamento série. Aqui ela passa no enrolamento para depois passar no ponto. Então ela está saindo do ponto, que é a mesma coisa que está acontecendo no enrolamento comum, tá? Aquelas relações de tensão e corrente anteriormente apresentadas são individualmente, né? São relacionadas às grandezas individuais do enrolamento. Mas se eu quiser a relação entre as grandezas terminais, né? Tá? Entre as grandezas terminais. O que são isso, né? Eu quero, ao invés de relacionar VSE com VC, ISE com IC, eu quero relacionar diretamente VH com VL e IH com IL.
tá? Porque é isso que nos é importante, né? Porque a gente pode encapsular isso daqui numa caixa. A gente pode pensar assim, né? E querer saber simplesmente a relação entre a entrada e a saída. E isso é importante para nós, tá? Bom, a gente pode escrever algumas relações. Primeiro, o VH, ele é o somatório de VSE mais VC. Em contrapartida, o VL é igual a VC. Em relação às correntes, o IH é igual a ISE. E o IL é quem? Justamente o somatório das correntes IH mais IC, ou ISE mais IC, tá? Essa é a relação que a gente faz, né? O VH, mais uma vez, né? É o VSE mais VC. O VL é igual ao VC. O IH é igual a ISE. E o IL é o somatório de IC mais ISE. Tá? Perfeito. Posto isso, a gente consegue aí fazer a nossa relação de tensão, né? Primeiro, que a gente quer, né? Entre VH e VL. Vamos lá. Sendo VH igual a VSE e VC, né? E sabendo que a gente tem a relação VSE está para VC como NSE está para NC, tá? O que a gente tem é que VSE é NSE, NC vezes VC. A gente já pode substituir isso aqui, ó. Então, VSE é NSE para NC VC mais VC, tá? Que é o que a gente fez aqui agora. Basta agora colocar em evidência que fica assim, ó. VH é igual a VC NSE NC mais 1. Tá? Lembrando que VC, tá? Nada mais é que o VL. Então, posto que a gente tem essa relação, a gente acabou de, né, poder calcular o quê? Qual é a relação entre VH e VL? Porque se a gente desenvolver essa expressão, ó, VH igual a VL 1 mais NSE em NC, né? Aqui basicamente tirando o mínimo, fica NC mais NSE, NC, tá bom? Então a gente chega assim, ó, VH tá para VL, assim como NSE mais NC tá para NC. Isso é bem intuitivo. Por que é bem intuitivo, né? É uma relação direta, olhando a somatória das espiras. O VH está associado a quem? Ao somatório de NSE e NC. Em contrapartida, o VL está associado a NC somente, né? Então, é uma relação direta de tensão. Quem tem mais espiras tem uma maior tensão, tá? Essa é a relação de tensão e corrente, nada que não é diferente daquilo que a gente já sabia, né? Nem esperava, tá? Não é diferente daquilo que a gente esperava, né? A relação de corrente, eu já adianto que ela também vai seguir aquela relação inversa. Mas para que a gente faça, né, de forma adequada, torna-se necessário a gente fazer a dedução, né, para que o aluno não fique com dúvida, tá? O IL, né, a gente viu
que ele vai ser o somatório de IC mais IH, tá certo? Ele aqui, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto, né, é um somatório. E L é igual a IC mais IH. Bom, a corrente série, ela é IH. Justamente a corrente que passa nesse enrolamento aqui, ó, tá? E a relação de corrente IC e série, né? É justamente IC tá para I série, assim como N série tá para NC. Então, tendo em vista essas relações, a gente pode começar a fazer a nossa dedução da relação de corrente, tá? Então, a gente tem que, né, que o IL é IC mais IH, né? Que é a mesma coisa que IC mais I série. O que a gente tem que fazer, né, é justamente tirar a corrente do enrolamento comum, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente sabe quem é o IL e o I série, na verdade, é o IH. Então, se a gente tira aí o valor de IC, a gente chega na relação entre as correntes terminais. Bem, sabendo que IC está para I série, como N série está para NC, fica assim, ó. IC é N série sobre NC e série. É o que está aqui, né? Colocando em evidência, fica N série sobre NC mais 1. E aí a gente tira a nossa relação, né? N série mais NC sobre NC, tá? Fica IL igual a isso daqui, né? Vezes o I série. Só que o I série é o IH. É a corrente que entra lá no enrolamento de alta tensão. Se a gente chega aqui, né, fazendo a dedução, é justamente a gente vê que existe uma relação inversa entre as correntes. Ou seja, IL está para IH, assim como N série mais NC sobre NC. Olha, o IL está associado a quem, né? Inversamente, ao somatório de N série mais NC. E o IH? A NC. Então, é uma relação inversa, né? Então, a gente acabou aí de calcular, né, as relações de tensão e corrente. Se você colocar aqui agora, lá, o VL está para o VH, assim como, né, o N comum está para N série mais N comum, que é o somatório, é o inverso. Então, assim, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Não tem muita diferença, não. Só aí no enrolamento comum, né, que apareceu agora, né, em relação ao transformador de dois enrolamentos, que apareceu aqui um somatório de enrolamento comum. É importante, né, frisar, conforme eu já tinha falado, né, que essas relações aqui são válidas se a regra do ponto é válida, tá? Caso contrário, teria um defasamento aí de 180 graus entre o primário, entre os enrolamentos, né? E como que essa regra do ponto ela é satisfeita, né? Se a gente pega o transformador operando com abaixador, a gente já discutiu isso, né? Que a tensão aqui ela é alta e aqui ela é baixa, tá? Sendo tensão alta e baixa, né? A corrente IH ela é menor que o IL. Então, se o IH é menor que o IL, para complementar essa corrente tem que subir, tá? E aí, como que fica a regra do ponto? Olha, aqui ela entra no ponto, passa no enrolamento. Desculpa. Aqui, ela sai do ponto, vai no enrolamento, sai do ponto. Então, ele opera como abaixador. E aí a gente observa que uma corrente entra no ponto, a outra sai do ponto, não tem defasagem. Isso daí está de acordo lá com a lei de Lenz, né, que a gente tinha estudado.
Em contrapartida, se o transformador opera como elevador, e aí, né, a gente ainda não pegou nenhum caso desse, tá? Mas já é esperado que a gente tenha aqui uma tensão VH, uma tensão VL, tá? Aonde o IL, já que a tensão VL é maior que o, ela é menor que o VH, a corrente IL ela é maior que o IH. Se essa corrente IH ela é menor que o IL, ou seja, está sobrando um tanto de corrente aqui que deve descer no enrolamento comum. Então a gente vai ter uma corrente aqui subindo, saindo do ponto, e essa daqui passando pelo ponto enrolamento, entrando no ponto. Então, independente de se opera como abaixador ou elevador, a regra do ponto é satisfeita e vale as relações que a gente já tinha deduzido, né? Já esperava, né? Então, só recordando, né, o que eu acabei de falar, quando o gerador, o autotransformador opera como abaixador, né? Essa corrente IH, ela vai ser menor que o IL, e para complementar o IL que está saindo, uma corrente tem que subir. Vale a relação IL/IH mais IC. Em contrapartida, se ele opera como elevador, a gente tem que o IL ela vai ser maior que o IH. Sendo IL maior que IH, sobra um tanto de corrente que deve descer pelo enrolamento comum, ainda valendo, né, a relação IL e C, mais IH. Tá certo? Bom, essas daí são as relações de tensão e corrente no autotransformador, tá? E o importante é que você entenda o que está acontecendo, tá? Para que... E aí vai ficar tudo mais fácil, né? Você não vai ter que ficar aí decorando fórmula, tá? Próximo passo é mostrar para vocês como que, a partir de um transformador isolado de dois enrolamentos, né, somente acoplado com magneticamente, eu posso transformá-lo num autotransformador. E aí analisar questões de potência transferidas magneticamente e transferidas eletricamente. Agradeço a atenção, peço desculpas aí pela qualidade do vídeo, que às vezes não fica tão boa. Fica resguardado os direitos de voz e imagem. Obrigado novamente e até mais.